Irmãos, vamos começar a pregação abrindo a Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Estamos no mês de missões. O tema da mensagem de hoje é: a boa notícia é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essas são as boas novas, esse é o Evangelho. O que nós espalhamos pelo mundo é a boa notícia de que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Evangelho literalmente significa boa notícia ou boas novas. A mensagem central: Deus, por meio de Jesus Cristo, providenciou salvação para todos os que se arrependerem e crerem. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus. Ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E ali na versão: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nossa função: primeiro, arrepender. Olha a sequência: nos arrepender e então crer que o reino de Deus é chegado. Ele chegou na figura de Jesus Cristo. Ainda em vida, ele já anunciava a vinda do reino de Deus. Evangelho é um chamado ao arrependimento e fé. Então nós, irmãos, quando nós evangelizamos, o que nós levamos ao mundo é o arrependimento e fé. Uma possibilidade de nos reconciliarmos com Deus, uma possibilidade de nos reconectarmos com Deus. É isso que nós levamos ao mundo quando nós pregamos o Evangelho. Porque Paulo escreveu: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Longe estão da glória de Deus, afastados por causa do pecado. E Jesus nos reconecta novamente com Deus. Ele é a boa notícia. O Evangelho é o sacrifício de Cristo, a vinda, morte, ressurreição e ascensão, que agora ele está junto ao Pai e intercede por nós. Ao ouvir o Evangelho, se arrepender e crer, é o próprio Deus que está fazendo a reconciliação conosco. Nós estamos mortos no pecado. Nós não vislumbramos mais essa conexão espiritual com Deus. Então ele enviou seu Filho para nos reconciliar. É ele que faz a reconciliação através do seu Filho. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o próprio Evangelho. João 3,16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por intermédio dele. O mundo pode ser salvo por intermédio de Jesus Cristo e cabe a nós crer com arrependimento. Não apenas crer: eu acredito que Jesus veio, eu acredito que Jesus foi um bom homem, foi um bom profeta, foi um cara legal, pregou o amor. Não é essa crença. Nós chamamos de crença salvadora, fé salvadora. É a fé que te leva ao arrependimento. Não é apenas crer, porque Jesus disse: os demônios creem e estremecem, mas eles não têm a fé salvadora. Eles sabem quem é Jesus, mas eles não têm o arrependimento. Então, quando falamos em crer e se arrepender, falamos da fé salvadora. A fé que faz com que você se converta, saia do caminho errado, venha para o caminho correto, o caminho que Deus preparou para você. A fé cristã não é confiança num sistema. Não é confiança que, por eu vir à igreja todo domingo, ou por eu pregar, ou por eu cantar, automaticamente eu estou salvo. Não é porque eu faço boas obras que eu estou salvo. O Evangelho não é esse. O Evangelho é arrependimento e fé, que vai gerar fruto. O fruto do Espírito descrito em Gálatas, que nós vamos falar mais na frente. Romanos capítulo 5, versículo 1,
fala que nós somos justificados pela fé. Justificados. Já expliquei aqui, mas vou explicar novamente. Imagine que um homem entra na sua casa, armado, e diz que vai matar toda a sua família. Você consegue pegar uma arma e mata esse ladrão, esse bandido. Você vai perante um juiz e depois de analisar todas as provas, ele te inocenta e você vai para casa. Você não deixou de matar alguém. Você matou um indivíduo, mas como você conseguiu sair como inocente? Você foi justificado. Você foi inocentado, apesar de ter feito aquilo. Isso é o justificado pela fé. Nós somos culpados. Nós pecamos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não está simplesmente dizendo você não pecou, mas o preço foi pago. Lá em Gênesis a gente aprende que o preço do pecado é a morte. Lá em Gênesis Deus cobra sangue pelo pecado. E lá em Romanos Paulo afirma novamente que o salário do pecado é a morte. E por que nós não morremos? Pela graça de Deus, pela misericórdia dele em trazer o seu filho e o seu filho morrer e pagar com o sangue dele pelos nossos pecados. Então, este é o Evangelho. Neste mês de missões, quando nós saímos e vamos às ruas evangelizar, este é o Evangelho. O próprio Jesus, o seu sacrifício, a sua morte, ressurreição e a sua ascensão. Este é o Evangelho. Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele e nós temos a nossa parte, arrependimento e fé. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos tornados inocentes, somos justificados e agora temos paz com Deus. Nos reconciliamos com Deus. Temos acesso ao Pai através do nosso Senhor Jesus. Lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 e 24, quando eu falei de que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Nós fomos justificados pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ele, como Cordeiro, pagou o preço do nosso pecado. E também temos Gálatas, que também reafirma, mas não vou ler, Gálatas 2,16, para quem quiser depois abrir. E é por isso que o cristão tem paz de espírito. Não é a paz do mundo, não é paz de calma, não é subir no alto da montanha e ouvir somente a brisa. Não. O cristão tem a paz no meio do caos, no meio da guerra, no meio dos problemas, porque quando ele não vislumbra uma solução humana, ele olha para cima e fala: eu tenho Deus ao meu lado, não importa o que eu vou passar. Essa é a paz que Deus dá. Somos reconciliados. O cristão hoje está liberto das garras do pecado, libertos de todo o temor de espírito. Ele sabe que ele tem um pai que olha por ele, que enviou seu filho e que não vai virar as costas para o seu servo fiel. Os frutos da justificação. Ora, fui justificado. O que significa? Simplesmente agora vivo loucamente, como se não houvesse amanhã? Faço o que quero? Não. Quando somos justificados, quando nos arrependermos, arrependimento e fé. O arrependimento e a fé salvadora geram frutos. A boa obra é a parte visível da nossa fé e arrependimento genuínos. Ela não é um fim por si só. Eu faço obra, fico mostrando para Deus: Deus, está aqui, ó, doei um alimento. Deus, ó, dei um dízimo aí, ó, dei uma oferta a mais. Tá vendo, Deus? Ajudei aqui, ó, uma pessoa que estava passando fome. Não é assim. Quando nos reconciliamos com Deus, quando temos arrependimento, nós enxergamos todos os atributos divinos, o caráter de Deus, nós olhamos e falamos: eu tenho que me santificar, eu tenho que melhorar. Jesus morreu por mim,
eu vou viver como eu quero, eu vou voltar para o pecado, seu espírito não permite mais isso. A partir de agora, você tem fruto, mas o fruto ele é intrínseco, ele está automaticamente ligado ao verdadeiro crente. O verdadeiro crente tem boas obras, tem fruto. Se você acha que é um verdadeiro crente, mas é um ganancioso, mas não faz boas obras, não ajuda o próximo, não ama o próximo, você não é um verdadeiro crente. Simples. Seu arrependimento e fé não são salvadores, não são genuínos. Mas o só fazer boas obras sem ter fé, também de nada adianta. Por isso que é dito que a fé sem obras é morta. Não é fé salvadora. É a mesma fé que dos demônios, que creem e estremecem. Acreditam, mas não se arrependem, não se corrigem, não melhoram, não se santificam dia após dia. Então nós cristãos, além de ter a fé salvadora, crer e nos arrepender dos nossos pecados, nós temos frutos. Justificação produz paz com Deus, esperança, amor de Deus em nós. Lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nova criatura. O velho homem morreu. Agora temos a graça de Deus em nós através de Cristo Jesus. E quando você entende isso, a sua boa obra não é mais uma obrigação para tentar comprar a salvação, como muitos fazem. Não se compra a salvação com boas obras. Nada do que você faça vai comprar a salvação. A salvação é graça, é de graça, totalmente gratuita. O nosso passo é arrependimento e fé. E as boas obras virão de forma automática. Se você não tem boas obras, você não tem fé salvadora. A fé que não é salvadora, até os demônios têm. A nossa fé salvadora produz fruto. O resultado da obra de Cristo está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos. Esse é o fruto do Espírito. O verdadeiro cristão tem todos esses itens. Ele ama, ele tem paz, ele tem alegria, ele é fiel, ele é manso. Ele domina suas emoções. Bondade. As boas obras vêm daí, da nossa bondade. Nós tentamos voltar e nos conectar a Deus como o caráter de Deus. Deus é misericordioso conosco, porque se não fosse, já estaríamos mortos. Então temos que ter misericórdia com o nosso próximo. Deus nos ama, nós temos que amar o próximo. Deus nos perdoa, nós temos que perdoar o próximo. O verdadeiro cristão busca ter o mesmo caráter de Deus. E o caráter de Deus é de amor, é de perdão, misericórdia, justiça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos o reino, evangelizemos. Enquanto pessoas aí estão nas trevas, que não têm condições de alcançar o evangelho sozinhos, é nosso dever, nossa obrigação. Jesus deixou como ordenança nos últimos 2 versículos do livro de Mateus: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu já tenho mandado a vocês. Então nós temos a função de pregar o evangelho. Sendo testemunho vivo, nós precisamos ser testemunhas. Testemunhas fiéis, é o que a Bíblia diz. Nós não podemos pregar o amor de Cristo sem ter amor. Como eu vou pregar a misericórdia se eu não tenho misericórdia pelo meu irmão? Como eu vou pregar o perdão se eu guardo rancor e mágoa? Testemunhas fiéis. Nós devemos estar sempre conectados com Deus em espírito, sempre tentando alcançar essa santidade, sempre tentar
chegar ali ao caráter de Deus, nos aproximar da misericórdia de Deus. Claro que nós às vezes falhamos, às vezes a ira domina, às vezes uma mágoa ali fica no coração por um tempo a mais. Acontece, nós sabemos disso. Mas o cristão não guarda isso por muito tempo. Ele se ajoelha, ele se dobra, ele clama e dia após dia ele se santifica. Dia após dia ele melhora. O que há 20 anos atrás você não perdoava de jeito nenhum, hoje você já tem que estar perdoando. O que há 10 anos atrás você não conseguia ter misericórdia ou sentir empatia ou ter amor por aquela pessoa, hoje você tem. Dia após dia. E isso se reflete na nossa vizinhança, nos amigos de trabalho. Nós devemos mostrar o amor de Deus em nós primeiro, ou nossas palavras serão vazias. Evangelizar da boca para fora são palavras vazias. Se a pessoa já te conhece há muito tempo e ela sabe que a ira toma conta de você o tempo todo e você vai falar do amor de Deus, ele vai falar, mas como se você só age dessa forma? Como se você erra o tempo todo? Como se você não perdoa ninguém? Como você quer me ensinar o amor de Deus se você não tem o amor de Deus? Você não exala o amor de Deus, você não espelha o amor de Deus. Este é o Evangelho, Jesus Cristo, nosso Salvador. É isso que nós devemos pregar. Arrependam-se e creiam. Se o seu arrependimento e a sua fé forem verdadeiras, gerará frutos. E esse fruto, com a nossa persistência, com a nossa dedicação, com o nosso espírito de oração, com a nossa reflexão diária, nós vamos aos poucos nos santificando, nós vamos aos poucos chegando mais perto ali do coração de Deus. Sermos como Davi, um homem segundo o coração de Deus, em que nós vamos sempre pensar nas coisas do reino, buscar em primeiro lugar o reino. As demais coisas serão acrescentadas no tempo de Deus. Devemos buscar primeiro a Deus. Deus não pode ser segunda opção. Primeiro eu busco no mundo, primeiro eu busco minha própria força, primeiro eu corro atrás ao meu modo, e aí se não der certo, eu corro para Deus. Não, primeiro a Deus. É da tua vontade que eu faça isso? Era da tua vontade que eu consiga esse emprego? Era a sua vontade que eu vá para outro estado, para outro país? Era a sua vontade que eu faça determinada coisa? E ele vai responder. Se for da vontade dele, vai acontecer. E tudo o que o cristão faz é para a glória de Deus. Não importa. Faça tudo como se fosse para Deus. Quer beber, quer seja comer. Ele deu exemplos do básico, do alimento que você tem que fazer diariamente. Você tem que comer e beber diariamente. Quer seja as suas tarefas diárias mais rotineiras, faça tudo como se fosse para o próprio Deus. E você vai observar uma mudança na sua vida. Então, creia verdadeiramente, aceite verdadeiramente o sacrifício de Cristo. Deixe que o mundo veja a luz de Cristo em você. Somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo tem que ver, mesmo sem você abrir a boca, que você é um cristão, que você é um filho de Deus. Somente nas suas atitudes, coerentes com os filhos do reino. Buscai primeiro o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. A culpa não pode te paralisar, porque a obra de Cristo é completa. Nós pecamos, não frequentemente como o mundo peca, mas nós pecamos. E às vezes o mundo julga. Te vê como cristão, você caiu, por qualquer motivo que seja, ele já aponta o dedo e fala, você não é cristão? Por que você errou? E às vezes isso abate o nosso espírito. Mas irmãos, a obra de Cristo ela é completa. Não devemos desanimar. Nós caímos, nós oramos, nos arrependemos, pedimos perdão e seguimos em frente. Não devemos desanimar porque caímos. A certeza da salvação liberta da ansiedade espiritual. O Evangelho é simples. Arrependimento e fé genuínos. Você tem isso, logo você tem fruto. Se você tem fruto, a sua esperança tem que estar firme no Senhor. Não tem essa de, não, será que eu vou para o céu mesmo? Eu nem mereço. Ninguém merece. Ninguém. Mas se você tem a fé genuína, você sabe
que o seu nome está no livro da vida, porque você tem arrependimento e fé genuínos. Diante de incertezas, nada pode me separar do amor de Deus. Lá em Romanos, Paulo fala, nada pode me separar do amor de Deus. Somos justificados e restaurados, somente chamados a perdoar o próximo, assim como nós mesmos. Ter a misericórdia, assim como Deus tem de nós. Ter o amor, assim como o amor de Deus por nós. Vou deixar uma pergunta. O que você vai fazer com essa boa notícia? Você recebeu a boa notícia. Jesus Cristo, o Salvador, veio, morreu por você, justificou a sua vida e agora está ao lado do Pai. O que você faz com essa boa notícia? Guarda para você? Não informa ninguém? Não tenta passar para o seu próximo? Para os seus familiares, para os vizinhos, para os estranhos, para o mundo? Se você já é justificado, viva em gratidão, espalhe a boa notícia, seja um agente ativo de reconciliação de Deus com o mundo. Nós precisamos ser ativos e não passivos, irmãos. Se eu tenho essa boa notícia, se eu vivo no reino, por que eu vou guardar ele só para mim? Devemos mostrar ao mundo. Se eles rejeitarem, rejeitaram. Nosso dever é apresentar ao mundo. Nosso dever é mostrar ao mundo que a boa notícia já veio, está aí, disponível para todos. Se você que está ouvindo ainda não recebeu a Cristo, vai ficar a pergunta: o que você está esperando? Chegou a boa notícia. O que você está esperando? Você só tem que dar um passo: crer, se arrepender, deixar que Cristo entre na sua vida. Lá Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Irmãos, está ali no telão, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nós, como cristãos, devemos pregar o Evangelho. Não precisa ser o melhor sermão do mundo, não precisa ser formado em teologia, não precisa ser expert na Bíblia. Temos o Espírito Santo. Nós vamos estudar, nós vamos pesquisar, nós vamos nos aprofundar. Mas quem tem a palavra final é o Espírito Santo. O que ele mandar falar, você fala. Bom, pesado, se for palavra de mansidão, vai ser. Se não for, não vai ser. Jeremias passou por isso. Teve que levar a palavra pesada e teve consequências muito fortes para ele. Porque o povo não só rejeitou, como perseguiu. Mas a nossa função é a melhor: pregar boas novas. Nós temos uma boa notícia para o mundo. Nós temos que espalhar o máximo possível. Essa é a nossa função. E para quem está ouvindo e ainda não aceitou, hoje é o dia de crer, hoje é o dia de se arrepender e receber essa nova vida. Deixar este velho homem para trás e ter uma vida plena com Cristo, com paz de espírito, com segurança sob as asas de Deus. Vamos buscar o reino, vamos evangelizar, vamos mostrar ao mundo, sejamos luz do mundo. Amém?